Vamos agora à seara da astrofísica com o quadro 10 minutos desvendando a astrofísica de hoje. Todas as quintas-feiras acontece o quadro 10 minutos desvendando a astrofísica. E o nosso convidado é o físico da UFPB, Alexandre Cândido. Alexandre, vamos esquentar mais ainda? Vamos falar de tempestade. O clima já está quente em todos os sentidos. Aqui em Cajazeiras, olha, estou com ar-condicionado aqui, um bicho gigante que tem aqui no estúdio. Ele está em 19 graus, mas parece que não está nem gelando. É calor com força. E a gente vai falar sobre as tempestades solares. O que são essas tempestades solares e quais os prejuízos que elas podem causar à vida aqui na Terra, Alexandre? Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. As tempestades solares, né, ou o vento solar, elas têm mais a ver com a emissão de partículas carregadas do Sol, elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos. São esse tipo de cargas elétricas, né, de partículas carregadas, ela tem a ver com a dinâmica da estrutura da estrela em si, né? Ela não é própria somente do Sol, ela de todos os tipos de estrelas emite esse tipo de partículas, porque o Sol, né, ou todas as estrelas, elas não são um corpo rígido como a Terra, né, que gira, né, em todos os seus pontos, né, de rotação, gira com a mesma velocidade angular. Né? No caso aqui da Terra, né, a velocidade angular da Terra é de uma rotação a cada 24 horas, que é o nosso dia. Né? Então, todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Já o Sol, como ele é um gás sobre alta pressão e temperatura, né? Um gás ele não é um corpo rígido, ele é mais dinâmico. Então, o Sol ele tem rotações diferentes em cada longitude da sua estrutura. Então, cada linha, né, longitudinal do Sol tem uma rotação diferente. Por exemplo, mais no centro do Equador, se eu não me engano, o gás leva cerca de 30 dias para completar uma volta em torno de si mesmo, porque o Sol ele também rotaciona, ele também tem rotação. Então, essa diferença no movimento do gás, mas também a diferença do movimento no interior do Sol, dos gases no interior, que transporta calor e radiação das camadas mais internas do Sol, e, portanto, mais quentes e com maior pressão, para as mais externas, que são mais frias e com menos pressão, né, cria uma dinâmica, um turbilhão de movimentação de partículas diferenciadas que causa os ditos manchas solares, que são buracos no Sol, que dá para ver daqui da Terra, com telescópios e lunetas. E esses buracos nada mais são do que regiões instáveis, né? Porque como são partículas carregadas, elas também criam campos magnéticos. Então, o Sol é cheio de linhas de campos magnéticos, cheios de polos magnéticos, e a região de maior instabilidade é nessas manchas escuras, né? Então, quando essas manchas, né, essas regiões de mancha ficam tão estáveis, mas tão estáveis, que eles acumulam tanta carga que essas cargas conseguem romper o campo magnético, né, que as mantém aprisionadas, e aí essa violência é tamanha que ela é solta no espaço. Então, se isso vier em direção à Terra, a gente pode ter vários fenômenos diferentes de criação de auroras, né? Auroras boreais, que é aquelas luzes que dançam, não é? Que aquilo nada mais é do que as partículas carregadas vindas do Sol, quando atinge o campo magnético da Terra, é desviada para os polos, né? Que é onde é a origem do nosso campo magnético, e ali quando elas se encontram com a atmosfera da Terra, os átomos que compõem a nossa atmosfera, recebem essa carga elétrica, e essa carga é tão grande a ponto de fazer os átomos ficarem excitados e emitir luz. Aí é por isso que você tem aquelas auroras boreais, que nada mais é do que a atmosfera da Terra brilhando por conta dessa carga.
Se essa carga for muito alta, você pode ter aí blackouts em cidades, ou até mesmo, no caso extremo, né, a destruição de toda de toda digamos assim, de todo o aparato elétrico do planeta, né? Tudo que é movido a energia elétrica receberia uma sobrecarga de energia e seria danificado, né? E aí, se eu não me engano, a gente já falou sobre isso em mais detalhes, né? E que se isso acontecesse hoje, né? Praticamente 1 bilhão de pessoas iriam morrer por consequência da falta de eletricidade, né? E dos acidentes que iriam ocorrer por conta dessa falta de eletricidade, não da carga em si, porque ela em si não causa nenhum dano a seres vivos. Mas como nós somos altamente dependentes da tecnologia, né, e da eletricidade, né, isso acarretaria em diversos problemas, porque quase tudo que a gente depende hoje, como distribuição de água, de luz, de energia, de comida, produção de combustíveis, tudo isso depende de eletricidade. E segundo os cálculos, né, de especialistas, a gente só conseguiria restaurar essa tecnologia de novo num prazo de 10 anos, ou seja, a humanidade estaria aí na idade da pedra por no mínimo aí uns 10 anos, né? Então isso mudaria radicalmente o estilo de vida e obviamente a humanidade não está preparada para uma situação como essa. É por isso que temos constantemente satélites orbitando o Sol. A gente tem uma frota de satélites orbitando o Sol, obviamente a uma distância, né, em que eles não se prejudicam, e monitorando o Sol 24 horas por dia, né, analisando as turbulências atmosféricas do Sol, né, porque o Sol também tem uma atmosfera, né, a coroa solar, essas manchas solares que tem um ciclo de 22 anos, ou seja, a cada 11 anos elas têm um pico e uma queda, né? E quando o Sol emite essas rajadas muito fortes, né, que são as ditas tempestades solares, que são toneladas de materiais carregados eletricamente, então esses satélites rapidamente fazem os cálculos, as contas, e principalmente se eles estão vindo em direção à Terra ou não, para dar um aviso prévio, para a gente pelo menos desligar as principais infraestruturas de abastecimento da humanidade, né, para pelo menos salvar essa parte aí, porque aí sim dava para salvaguardar o modo de vida, né, tecnológico que nós temos hoje. Mas se nós formos pegos de surpresa, o negócio ia ser catastrófico, desastroso. Isso já aconteceu uma vez, né, só que há uns 200 anos atrás, e o que a gente tinha de eletricidade na época era somente a rede de telégrafos. Então não teve um grande impacto na humanidade naquela época, porque a gente não dependia muito da tecnologia como a gente depende hoje, que o máximo que fez foi, para a humanidade, foi fazer a humanidade se deslumbrar com as auroras boreais sendo vistas em quase todo o planeta, que foi uma grande carga, né, uma grande dose de cargas elétricas. E quanto tempo a gente levaria, né, para poder se defender de algo assim, né? Tipo, salvaguardar a nossa tecnologia, né? Essas cargas, elas viajam a milhões de quilômetros por hora, então a gente teria aí, desde quando os satélites detectassem essa carga em direção à Terra, a gente teria aí entre 18 horas e 3 dias para, digamos assim, desligar os principais sistemas do planeta Terra, caso um evento dessas proporções venha a ocorrer e venha a atingir a Terra. Em 2012 teve né, olha só que coincidência, né, que em 2012 teve aquela famosa coisa dos maias, né, de que o mundo ia acabar. Em 2012 teve um evento parecido como esse, né, um evento potente como o de 200 anos atrás, porém ele errou a Terra por pouco, né, ele errou a Terra, esse evento não atingiu o nosso planeta, passou direto e a gente ficou tudo tranquilo e salvo aqui no nosso planeta, né? Mas nada impede de que isso venha a acontecer no futuro, como já aconteceu em outras ocasiões, né, aqui no nosso planeta. Muito interessante. Ô Alexandre, uma possível tempestade solar poderia causar terremotos no planeta Terra? Não poderia. Ela é mais na questão de carregar mesmo, sobrecarregar a atmosfera com partículas elétricas. Então, a atmosfera começa a conduzir essas cargas e aí o dano mesmo significativo seria
na nossa tecnologia que depende do funcionamento à eletricidade. Os terremotos mais mesmo são provocados mesmo por placas tectônicas, é mais uma coisa interna do nosso planeta, né? No interior do nosso planeta. Ô Alexandre, só para encerrar, acontecendo uma tempestade solar aqui na Terra de proporções assim bem preocupantes, essa tempestade, ela poderia, ela poderia desligar todo o sistema eletrônico do planeta, satélites, internet. Desligando isso, para retornar, seria muito trabalhoso, demoraria muitos anos para restabelecer o contato novamente das comunicações e sistemas eletrônicos depois de uma tempestade solar na Terra? 10 anos seria o necessário para restaurar como nós temos hoje. Porque você teria que repor o transformador, você teria que reconstruir toda a infraestrutura de produção de energia elétrica, tudo quanto que é movido a bateria se tornaria uma bomba, né, literalmente, principalmente nossos celulares, que é movido a bateria de lítio, né, quando eles recebem alta carga de energia, eles se tornam instáveis e explodem, não é? Então seria uma situação assim, digamos assim, bem desagradável, né? A nossa medicina também depende muito de tecnologia e principalmente eletricidade, né? Veja que praticamente a gente não, para fazer cirurgia a gente precisa de aparelhos eletrônicos, para manter pessoas vivas a gente precisa de aparelhos eletrônicos, a própria produção de remédios é a base de tecnologias que funcionam através da eletricidade. Então, até a nossa produção de remédios para até doenças assim básicas, né, que você vai ali na farmácia, compra um remedinho e já ficou bom, né, seria prejudicada numa situação como essa. A gente teria uma grande escassez de remédios, de alimento, de distribuição de água, de combustível, e como toda a nossa civilização está calcada nisso, é só a gente ver que em 2017, não foi que teve a greve dos caminhoneiros, se eu não me engano. Veja que algumas semanas de paralisação no reabastecimento dos postos de combustíveis foi afetando toda uma cadeia de distribuição de comida, de alimento, de bebida. Veja que só uma grevezinha como essa, né? Digamos assim, uma grevezinha, né, entre aspas, né, uma paralisação como essa de duas semanas praticamente, né, já foi o suficiente para, digamos assim, causar um caos, né, uma desestruturação da nossa sociedade. Agora imagine uma que durasse 10 anos e que fosse global, né, no mundo inteiro. Muito bem, Alexandre, obrigado, querido, pela participação, pelas explicações e até a próxima quinta-feira com mais um quadro 10 minutos desvendando a astrofísica. Obrigado e até a próxima.